patifaria intelectual do Olavo de Carvalho, né? Um texto do Thomas Troster, né? Em meados de 2016, enquanto preparava uma citação da dialética erística de Schopenhauer para um livro, comparei 3 traduções do filósofo alemão, uma para o inglês, uma espanhola e uma publicada no Brasil, comandada por Olavo de Carvalho, a quem me referirei pelo acrônimo ODC. Considerando as óbvias distâncias entre as línguas, a tradução em inglês se revelou bem diferente das outras duas que, para o meu estranhamento, pareciam quase idênticas, a espanhola e a portuguesa, né? Que provavelmente o Olavo de Carvalho traduziu da espanhola e não do alemão direto. Se brincar, ele nem sabe alemão, porque ele faz essa obra aqui junto com uma outra que seria a revisora do alemão, entre aspas. Mas ele nem traduziu do alemão, por que tem uma revisora do alemão? Então, não sei, mas a gente vai ver através desse texto aqui como ele fez o bagulho praticamente idêntico, um plágio da tradução espanhola, que é uma tradução do alemão, uma tradução da tradução. A dialética erística é uma obra na qual Schopenhauer expõe 38 estratagemas, subterfúgios ou artimanhas usados inescrupulosamente para vencer um debate. Segundo Dionísio Garçon, a obra só saiu à luz 4 anos após a morte do filósofo alemão. Embora dialética seja um termo notadamente polissêmico, quando associado à erística, lembrando a deusa Ares, a deusa grega da discórdia, trata-se de uma arte de combate verbal, uma técnica de conseguir fazer com que um determinado público nos dê razão em uma discussão, ainda que não tenhamos a razão de fato, né? Além de descrever tais estratagemas, Schopenhauer também apresenta meios de se defender contra eles, como uma arte de parar golpes nessa esgrima, parerga e paraliponema 2, né, do Garçon, página 10. Mesmo que o título original seja Dialética Erística, em alemão, Eristische Dialectik, a obra recebeu alcunhas diversas, mais ou menos apelativas, como uma edição francesa, La Tavoie toujours raison, a arte de ter sempre razão, né? Nos últimos meses, surpreso com o destaque que Olavo de Carvalho ganhou no cenário nacional, decidi revisitar seu trabalho e avaliar o agora guru do presidente Bolsonaro. Publicado pela editora Top Books em 2003, o livro Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão é composto de uma tradução da dialética erística, assinada por Olavo de Carvalho e Daniela Caldas, e uma introdução e comentários do próprio Olavo de Carvalho, repletas de referências a obras insignificantes como... Insignificante não, né? Essa obra é best-seller. Aí o cara aqui tá agindo de má fé. Um imbecil coletivo, e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota são best-sellers, são um dos livros mais vendidos do Brasil atualmente, né? E em toda a história também. Ele é um fenômeno editorial, o Olavo de Carvalho. Ele é um fenômeno, isso não tem como negar. E não é insignificante. As páginas escritas por meu compatriota deixam a desejar em vários quesitos. O Olavo de Carvalho e o diagramador, por exemplo, não sabe escrever palavras em grego. Aí, né, o Iago já tinha falado sobre isso já, que o Olavo não sabe a transliteração, ou seja, pegar uma palavra do grego e trazê-la para o português. Ele já tinha mostrado que ele não sabia disso, e agora mais um a falar isso, mais um estudioso do assunto, principalmente no campo da tradução, né? Mas acharam bonito tentar, né? A transliteração é diferente de tradução. Tradução é de uma língua para outra que usam o mesmo alfabeto que o nosso, né, de A a Z. Já a transliteração é quando você pega um alfabeto que é o grego, que é um alfabeto diferente do nosso, e traz para o nosso alfabeto, que é um outro alfabeto que não o alfabeto grego. Apesar de que a palavra alfabeto vem do grego, né? Alfa, a primeira letra grega, né? E beta, a segunda palavra. Então, o alfabeto aí dá continuidade, né? E o ômega é a última, é alfa e ômega. Então, mas acharam bonito tentar. Mais espantosa ainda é a versão brasileira do texto de Schopenhauer, uma adaptação ipsis literis, ou seja, igualzinha, de quase toda a tradução espanhola do Dionísio Garçon, da EDAF de 1996. Em casos especiais, vale ressaltar, o Olavo de Carvalho opera algumas alterações e, por vezes, introduz erros inéditos e erros grosseiros. O intelectual que não estudou em faculdade, ele não aprendeu alguns princípios básicos de tradução, né, que se aprende na faculdade na hora de fazer uma tradução. 2 exemplos. No estratagema 30, né, onde o Garçon traduz, olha como que ele traduz. De hecho, não existe nenhuma opinião, por absurda que seja, que os homens não se lancem a ser a própria, apenas se ha legado a conversar-les e tal opinião é universalmente aceitada. O Olavo de Carvalho verte, né, traduz. De fato, não existe nenhuma opinião, por absurda que seja, que os homens não se lancem a torná-la sua.
tão logo se tenha chegado a convencê-lo de que é universalmente aceita. Ou seja, ipsis literis é igualzinho. Ele não traduziu do alemão merda nenhuma. Para fim de comparação, ele vai usar outras traduções aqui. Milton Camargo Mota, editora Voz de 2017, numa edição digital, traduz a mesma passagem de outra maneira, porque ele traduz direto ao alemão, né? Não há uma só opinião, por absurdo que seja, que as pessoas não tornem sua com facilidade. Tão logo tenham sido convencidas de que ela é geralmente aceita. Já Alessandro Pires Vieira, da editora Monte Cristo, né, de 2018, na edição digital, traduziu como: não há opinião, por mais absurda que seja, que os homens não aceitarão prontamente assim que puderem ser levados à convicção de que ela é geralmente adotada. No estratagema 9, vemos na tradução de Dionísio Garçon o seguinte: hacer las preguntas em um orden distinto del que exige la conclusión de ellas se pretende com cambios de todo gênero, né, na página 40. E o Olavo de Carvalho, né? Fazer as perguntas numa ordem distinta da exigida pela conclusão que dela pretendemos, com mudanças de todo gênero. Já o Mota traduz não fazer as perguntas na ordem exigida pela conclusão a ser extraída delas, mas com todos os tipos de deslocamentos. E o Vieira, né, as perguntas não são feitas na ordem que a inferência a extrair delas requer, mas em todos os tipos de transposições. Repare que Schopenhauer fala de uma conclusão extraída de perguntas, no plural. Por isso, o correto seria delas, como fazem Garçon, Mota e Vieira, jactando-se fazer um esforço de compreensão propriamente filosófica, graças a Deus, porque não sou filólogo. Olavo de Carvalho claudica até na concordância, né? O homem também não estudou, né, formalmente, então ele tem problemas. Por mais que ele estude, leia, não duvide que é um leitor compulsivo, e tem muito conhecimento, mas ele peca em questões básicas de gramática, em questões básicas de transliteração, como eu já disse, porque não tem uma formação formal bem estatuída. Em relação à edição espanhola, publicada antes que se destaque, o restante da tradução de Olavo de Carvalho parece seguir os mesmos procedimentos. Inverte-se aqui e ali uma ordem de predicados, troca-se razão por fundamento, esquece um destaque em itálico, mas o texto nunca se descola substancialmente da versão de Garçon. Na comparação dos dois textos e de sua discrepância com outras traduções, a autenticidade do trabalho do inverossímil guru é, no mínimo, eclipsada. É claro que existem casos célebres de traduções indiretas. Nos anos 40, né, assumidamente, a Raquel de Queiroz traduziu 2 obras do Dostoiévski a partir de edições francesas, não direto do russo, né. Na coleção Os Pensadores, o volume de Aristóteles, que contém a Ética Nicômaco, estampa nitidamente em seu frontispício. Isso não é um problema, isso não é um erro. Mas você tem que dizer, né? A tradução de Leonel Valandro e Gerd Bernheim, da versão inglesa de W. D. Ross. Então, eles traduziram do inglês, não direto do grego, em que Aristóteles tinha escrito. É o que se deve fazer quando se produz uma tradução indireta. Além de, é claro, pedir autorização dos detentores dos direitos da obra, que no caso aqui seria o Garçon, né? Pediu o direito, porque ele era um tradutor, ele traduziu do alemão, supostamente. Pois também não se sabe se ele traduziu do alemão. Pois o inciso 1 e 11º do artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, da LDA, estabelecem que são obras intelectuais protegidas pela lei. 1. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. E 11. As adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova. Como Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860, morreu há mais de 150 anos, suas obras são de domínio público, né, segundo a Lei de Direitos Autorais, no artigo 41. Suas traduções recentes, não. O artigo 29 da mesma LDA determina que depende de autorização prévia expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tal como 4, a tradução para qualquer idioma, a citação de algumas passagens, como fiz acima, não constitui uma ofensa à LDA, a Lei de Direitos Autorais, já que são apenas recortes e o nome do autor e a origem da obra são indicados, o que está no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. Porém, não se trata da reprodução integral de uma obra. A lei é categórica. O artigo 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertence ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem a permissão do autor. Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente. É curioso que, em passão, Olavo de Carvalho assume que sua introdução e comentários nasceram de simples notas de leitura à margem da tradução espanhola de Dionísio Garçon. Ele mesmo se entrega, né? Depois os conferi com o original, com a ajuda de minha querida amiga Daniela Espínola Pecaldas, né? A professora de língua alemã, que teria traduzido
o consultado alemão para poder dar aval para ele publicar a dele com a tradução do espanhol, né? Fica claro então que a inspiração de Olavo de Carvalho foi o trabalho de Garçom, mas por que ele pediria ajuda a alguém que conhece o idioma alemão para revisar sua introdução e comentários? Os conferi com o original, que foram escritos em português, porque em nenhum momento a fonte da tradução é indicada de maneira explícita. O Garçom, de sua parte, deixa claro na página 3 que se baseou na edição do Hubscher. Olavo de Carvalho nem mesmo menciona a obra original na ficha catalográfica. Conjecturas à parte, ocorreu-me a possibilidade de que, para fazer sua tradução extremamente similar à de Garçom, Olavo de Carvalho tenha pedido autorização à editora madrilena, a EDAF, né? Liguei para lá, então, e depois de conversar com algumas pessoas, recebi a seguinte mensagem. Lhe confirmo que nossa edição de A Arte de Tener Razão foi traduzida diretamente do alemão por Dionísio Garçom, em virtude de um contrato que data de 6 de fevereiro de 1996. Em dito contrato, o Sr. Garçom se encarregava também da realização de um prólogo e um estudo da obra. Tanto a sessão da tradução quanto do prólogo e do estudo são de caráter exclusivo. Revisando nossos arquivos, não nos consta de nossa parte que se tenha cedido nenhum dos três a alguma pessoa ou entidade do Brasil. Então, posteriormente, galhardeado com a Ordem de Rio Branco, Olavo de Carvalho fala algo sobre patifaria intelectual, na página 23. Para que o leitor tire suas próprias conclusões, apresento mais uma passagem comentada de ambas as traduções, seguida das duas implacáveis comparações do Estratagema 32. O Garçom traduz o seguinte, né? Um modo rápido de eliminar o, al menos, a ser sospechosa, uma afirmação del adversário contraria a nosotros, es reducirla a una categoría generalmente detestada, aunque la relación sea tan solo de vaga semejanza y poco rigurosa. Por ejemplo, esto es maniqueísmo, esto es arrianismo, esto es pelagianismo, esto es idealismo, esto es espinozismo, esto es panteísmo, esto es brownianismo, esto es naturalismo, esto es ateísmo, esto es racionalismo, esto es espiritualismo, isto é, misticismo, etc. Na página 60. O Olavo de Carvalho traduz, né? Um modo rápido de eliminar ou ao menos de tornar suspeita uma afirmação do adversário é reduzi-la a uma categoria geralmente detestada. Ainda que a relação seja pouco rigorosa e tão só de vaga semelhança. Por exemplo, isso é maniqueísmo, é arrianismo. Ele erra até a tradução, cara. O arianismo é uma doutrina herética do começo da igreja cristã e ele traduz, não, nem traduz, né? Coloca como ele é no espanhol. No português é arianismo, é pelagianismo, é idealismo, é pelagianismo, é idealismo, é panteísmo, é bronismo, brownianismo, né? Naturalismo, é ateísmo, é racionalismo, é espiritualismo, é misticismo, etc. Mota, né? Uma maneira rápida de eliminar ou ao menos tornar suspeita uma afirmação do adversário que não seja contrária é de colocá-la sob uma categoria odiada. Isso é muito, a galera faz muito, né, na retórica e na oratória hoje, nas discussões de internet, né? Você coloca, né, um conceito, liga a pessoa a um determinado ismo, né? Direitismo, esquerdismo, socialismo, comunismo, liberalismo, conservadorismo. Apenas semelhança com... Então, não. Uma maneira rápida de eliminar ou ao menos tornar suspeita uma afirmação do adversário que não seja contrária é a de colocá-la sob uma categoria odiada, ainda que tenha apenas uma semelhança com esta, uma vaga relação. Por exemplo, isso é maniqueísmo, isso é arianismo, é espinosismo, é misticismo, etc. E Vieira, se você é confrontado com uma afirmação, há um modo curto de se livrar dela, ou, pelo menos, de lançar suspeitas contra ela, colocando-a em alguma categoria odiosa, mesmo que a conexão seja apenas aparente ou sutil. Você pode dizer, por exemplo, isso é maniqueísmo, isso é arianismo, ou espinosismo, ou misticismo, e assim por diante. Os destaques em negrito são meus. 3 notas. Olavo de Carvalho defenestrou o espinosismo da lista de Schopenhauer. Segundo, a tradução de Olavo de Carvalho ignora a ocorrência do Entgegen, né, em alemão, que eu não sei, né? Sigo a edição disponível aqui, né? Traduzida para o espanhol como contraria a nosotros, e que não seja contrária por Mota e confrontado com por Vieira. Em português, arianismo, a doutrina diário, o padre Alexandre do século III e IV se escreve com um R só. Curiosamente, o mesmo ocorre em alemão, arianismos, ao passo que em espanhol o próprio nome é diferente, arrio, e consequentemente arrianismo. Ele erra aqui, né?
Ele comete um erro. Na verdade, ele nem traduz, né? Ele coloca do jeito lá, porque parece que. Eu acho que ele sabe, ele conhece a doutrina herege de Ario, né? Mas ele falhou na hora da tradução. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, vídeo. Até a próxima.